Olá, amados, a paz de Yahushua. Mais um dia na presença do nosso Salvador, né? Antes, deixa eu mostrar aqui para vocês a outra camisa, né? Olha só, gente, essa aqui, ó. Eu sou o pão da vida, que é o pão da vida, é Yahushua. Este é o pão que desce do céu, do céu, para que todo o que dele comer não pereça, né? Aí aqui, ó, cadê? Aqui está escrito em João 8, 48 a 51, né? Aí aqui tá, ó, não pão físico, botei um pão, né, físico no templo, e a Yahushua é o pão. Então vocês vejam, o pão é Yahushua, né? Então vocês vejam bem. Aí eu tenho mais outras camisas, né, que eu fiz também, outras blusas, né, muito boas também. E é isso aí, falando do dízimo, eu vou mostrando para vocês, tá certo? Essas camisas, essas blusas, né, que fazem parte, assim, da capa dos vídeos que eu tenho feito. E aí eu aproveitei para poder colocar, para anunciar a verdade. Então, amados, hoje eu tô com um vídeo do José de Paiva Neto, que é da Legião da Boa Vontade, né? Inclusive ele diz a religião do Deus, de Jesus Cristo, do Espírito Santo, né? E eu não sabia nem que ele era de uma seita. Aliás, todas elas são seitas, né? Porque todas as religiões que não pregam a verdade, nenhuma delas prega a verdade, eles pegam parte da verdade para embasar a mentira deles. Então, são todas seitas, né? Mas essa daí eu não sabia, porque eu não sabia nem que ele era da Legião da Boa Vontade, né? Então eu pesquisei aqui, vou colocar aqui para vocês, tá certo? E inclusive aqui perto de casa tem uma uma religião dessa, né? Uma igreja dessa que eu nem conhecia. Vocês vejam aqui, ó, a pirâmide, ó. Então uma coisa totalmente satânica, né? Então, amados, aí eu olhei aqui, ó, esse aqui é o Paiva Neto, né? Não sabia nem quem era esse cara, né? Então, que a gente tá vendo, olha. Aí eu escolhi, tá? Olha aqui, ó, pirâmides. Vocês vejam que são coisas que, ó, pirâmide, que não tem nada, né, a ver com o Criador, né, com Yahweh. Veja. Essa aqui é, inclusive, a foto que tá no templo lá perto da minha casa. Assim, não é tão perto não, tá? Dá uns 15 minutos de ônibus da minha casa. Tem um templo desse lá, e inclusive com essa imagem aqui desse Jesus, que não é Yahushua, né? Então vocês vejam bem. E aí tem isso aí tem escrito ainda, a religião do Deus, de Jesus Cristo e do Espírito Santo, e com essa imagem aqui também, né? Com essa pirâmide, 3 pirâmides, né? Então, amados, o que eu tô querendo colocar para vocês foi isso aqui que me chamou muita atenção. Eu ainda não vi esse vídeo, vou ver agora, tá? Mas estudo ecumênico do Evangelho de Jesus, tá? Então, não sei do que se passa, mas já está falando do ecumenismo, né? Que o que é o ecumenismo? É a junção de todas as religiões, né? Todas as religiões se tornar uma só para adorar, né, a um único Deus, que é o Deus desse século. Porque, na verdade, amados, o ecumenismo já existe. Por quê? Porque são várias religiões, mas todas elas adoram um único Deus, que não é Yahweh. Porque Yahweh, ele não é adorado no físico. Yahweh é adorado no espírito. Quando nós somos o templo e não vamos a um templo. Então, vocês vejam que Yahweh, ele não quer nada de nossas mãos, ele não quer nada físico, ele quer tudo no espírito. Ele quer adoração no espírito. Então, quando uma pessoa adora aqui, por exemplo, esse aqui, né, a LBV, eles adoram Jesus. Estudo ecumênico do Evangelho de Jesus. Vocês vejam que ele está adorando Jesus, mas o falso, porque o verdadeiro, ele não habita em templo feito por mãos humanas, ele não entrou em templo feito por homens, como está escrito em Hebreus 9:24. Então, os evangélicos adoram Jesus também, que está no templo, mas que é o mesmo, né? É o mesmo Shiva, é o mesmo Alá da religião do Islã, é o mesmo, né, Buda, né, do budismo. Então vocês vejam que é o mesmo Deus,
com vários nomes, se passando pelo verdadeiro Deus em todas as religiões. Como a gente vê em Apocalipse, que está escrito que e foi lançado, foi precipitado o dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo como? Se passando pelo verdadeiro Deus em todas as religiões. Então vocês vejam que realmente esse é o Deus que é adorado, o Deus desse século descrito em 2 Coríntios 4:4, o Deus desse século que cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. Tá certo? Então vocês vejam bem. Então vamos clicar aqui para a gente ver o que se passa nesse estudo ecumênico aí que ele está falando, né? Deixa eu tirar aqui. Veja, eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo. Qual Cristo? O Cristo da religião, porque o verdadeiro Yahushua, ele não está em religião. Então vocês vejam bem, estudo ecumênico do Evangelho de Jesus e o combate às influências invisíveis do mal, tá? Então aqui vai meu dislike, tá certo? Então vocês vejam aqui, ó, vocês vejam que as pessoas estão realmente no engano da religião, olha. Estão todos no engano. Inclusive, amados, eu me lembro uma vez, eu não sabia nem que a Legião da Boa Vontade era dessa religião aqui, era desse homem. Uma vez, minha mãe ainda viva, minha mãe sempre teve problemas de cabeça, e ligou uma mulher para ela, e eu não estava em casa, eu estava trabalhando, só que a minha mãe estava na minha casa e o meu telefone estava vinculado, era no meu nome. Eu pagava a Oi no meu nome. E aí, ligaram para minha mãe, passou uns dias, recebi uma ligação e uma mulher falando assim, por favor, senhora Hilda. Falei, quem deseja falar com ela? É porque aqui é da Legião da Boa Vontade e eu gostaria muito de agradecer a ela a contribuição que ela deu da ajuda mensal para a Legião da Boa Vontade. Eu, oi? Mas como assim? Não, ela aceitou a doação e a gente está aqui agradecendo. Mas aceitou a doação como? Não, aceitou por esse número. Mas esse número não é dela, senhora. Esse número é meu. E eu recebo um salário mínimo, não tenho condições de ficar ajudando a Legião da Boa Vontade, não, senhora. Não, mas ela ajudou, só que acontece que quem vai pagar sou eu não tenho condições de pagar. Ah, senhora, então tá, então a senhora paga esse mês, a gente tira, e aí esse mês a senhora paga, você não tem condições não, senhora. Aí minha prima falou pra mim, olha só, entra no Reclame Aqui. E aí eu entrei no Reclame Aqui, e aí que eles foram e retiraram o valor, não sei, eu não me lembro se eles devolveram, como é que eles fizeram, mas eles retiraram o valor porque eu reclamei no Reclame Aqui, dizendo que a linha era minha e quem iria pagar sou eu e que minha mãe era uma idosa, porque minha mãe era uma idosa e que ela não tinha condições de responder por ela, porque ela fazia até tratamentos. Então vocês vejam bem, o cúmulo, eles aproveitam de pessoas idosas para poder extorquir as pessoas, e sendo que, será que vocês não viram que o telefone não estava no nome da minha mãe, o telefone estava no meu nome? Então vocês vejam bem, né, como é que são as coisas. Então vamos ver aqui o que esse senhor vai falar, né, esse José de Paiva Neto, o que ele vai falar sobre isso, sobre essa mensagem ecumênica de Jesus, que não é Yahushua, né? Então vamos lá, vamos começar. É o futuro, mas desde agora, por isso que eu digo, no presente, confiemos nele. Veja aqui, ó, símbolos maçônicos. Esse aqui é quem? É Jesus? Porque Yahushua não é. Yahushua é preto. Então vocês vejam bem. Muita gente que eu recebia na NBV, que ainda recebo, dizia, mas quantos jovens, você confia, você entrega nas mãos deles essas responsabilidades todas? Eu digo, sim, entrego, e preste atenção no trabalho que estão aí.
Vocês vejam a idolatria, né? Olha, aqui ó, o símbolo da LBV, né? Dos três triângulos, né? Então vocês vejam bem como é que são as coisas, né? Que eles realmente estão no engano, né? Do ecumenismo, é verdade? Porque eles estão tudo trabalhando para essa nova ordem aí que está vindo, que será somente uma religião, um único Deus, uma única moeda, uma única língua, que eles estão querendo também fazer uma única língua. Então vocês vejam bem como é que são as coisas, né? E as pessoas cegas aqui nesse engano também. Dá muita tristeza ver isso, né, amados? E aí vem essa música aí, né, de fundo, olha, vem essa música de fundo aqui, ó. Nossa, até a camisa eles têm, né, da Legião da Boa Vontade, vocês vejam bem como é que são as coisas, né. Aí aqui, ó, todo mundo com símbolos, vejam. E os símbolos, amados, que a gente pesquisa, a gente vê que são totalmente satânicos e que são portais, né, que leva ao engano da religião, né? Que são assim portais que leva para que traz assim é, liberdade para os espíritos agirem. Então vocês vejam bem, os espíritos malignos. Inclusive o vídeo da Nívia Soares, que eu gravei a parte final, que foi bloqueado, eu coloquei um vídeo falando sobre a pirâmide, o portal que isso acontece, né? Da pessoa ter essas coisas. Então isso aqui, ó, são portais que as pessoas dão liberdade para esses espíritos enganadores entrarem, enganar as pessoas, assim como o copo de água também é outro portal, né? Quando um pastor fala, pega o seu copo com água, coloque sobre a TV e vamos orar, beba o seu copo com água, isso aí é o que? Está dando liberdade para esses espíritos do mal entrarem. Mas a gente fala isso para o evangélico não acredita. Entende por quê? Porque é uma mente limitada a acreditar, a pensar no que o sistema evangélico quer que eles pensem. Então vocês vejam bem. E não me arrependi nessas gerações todas da LBV, pelas quais tenho passado, desde os tempos do saudoso irmão Alciro Zanotto. Vocês todos estão de parabéns. Parabéns, parabéns, parabéns. Aí vocês estão vendo que ele está exaltando, né, a Legião da Boa Vontade, que é uma religião perfeita, tipo assim, entendeu? E que todos esses estão de parabéns, por quê? Porque estão contribuindo, né, no engano da religião, estão sendo enganados e contribuindo para essa religião crescer mais. Então vocês vejam bem. Porque são pessoas de fé. São pessoas de fé, amados, mas a fé que ele está falando é de cumprir os atos da religião, da Legião da Boa Vontade, tá certo? Não são pessoas de fé, como está na Escritura, porque a Escritura diz, nós nós andamos por fé e não por vista. Ou seja, o andar, a fé, andar por fé, que diz a Escritura, é a gente ser o templo e não ir a um templo. Mas o andar, o ser uma pessoa cheia de fé, aqui que ele está falando, é uma pessoa que vai na igreja, que vai aqui no templo, nesse templo, né, da Legião da Boa Vontade, e que cumpre com todos os atos da religião que essa religião impõe para as pessoas seguirem, obedecerem, tá certo? E não na Escritura, como diz a fé, que é para a gente andar na liberdade que a Rússia nos dá para andar. Porque Yahushua ele nos deu a liberdade para adorar o Pai em espírito e em verdade. Mas aqui vocês vejam que é a escravidão, que as pessoas têm que cumprir, andar na fé, ou seja, cumprir, usar as coisas, né, as doutrinas que essa religião impõe para eles cumprirem. Então vocês vejam bem. Vamos continuar.
importante ter os homens, as mulheres do futuro, desde agora, nas mãos operosas, né? Dedicadas a nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso é que dá certo. Os jovens na LBV são um sucesso. Vocês sempre reparem que ele sempre está frisando a LBV. A LBV botando um monte de gente, né? Todos alegres, felizes por estar na LBV, na Legião da Boa Vontade, mas na verdade somente o físico está assim. Por quê? Porque a alma, nós alma procuramos, ansiamos por Iarro, né? E as pessoas são enganadas, iludidas, e por isso as pessoas vivem em depressão por estar adorando falso Deus, porque esse falso Deus, ele não preenche o vazio, né? Por quê? Porque somente Iarro preenche o vazio. Qual o vazio que Iarro preenche? O entendimento. Por quê? Porque o Espírito habita em nós, então o Espírito habita no entendimento. Mas aqui o Espírito não habita, ele faz visita. Então as pessoas, elas se sentem vazias por quê? Aqui as pessoas estão todas aqui alegres, mas somente aqui. Mas vai ver a vida de cada um para ver como é que é. Eu digo em todas as religiões, amados, é assim. Porque eu, quando era evangélica, eu me sentia um vazio. Por quê? Porque o meu entendimento não era preenchido. Não era? A minha alma, ela ficava cheia desse espírito do engano, saía da igreja, o espírito ia embora. E aí a carne aflorava. Mas hoje não. Hoje eu sou alegre. Por quê? Porque eu sou cheia desse espírito, do espírito da verdade que habita em mim. Então o espírito me enche, né? Ele me encheu e eu sou cheia desse espírito. Então o que acontece? Né? Nós não ansiamos mais de estar cheios. Por quê? Porque o Espírito habita em nós. Mas é que vocês vejam que há um vazio. Por isso que as pessoas procuram templo. Por quê? Porque a pessoa quer se encher, porque a pessoa se sente vazia. Sabe? Então vocês vejam o engano da religião. Só que aqui esse Espírito não enche o entendimento. Enche a alma e depois vai embora. Então vocês vejam bem. Vamos continuar. Na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, eles dão certo. Então vocês vejam bem, a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Olha aqui, ó. Inclusive esse aqui mesmo que tem aqui perto de casa, essa religião, assim, desse jeito mesmo que ele falou, né? Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Tá certo? Então, aqui, ó. Isso aqui, ó, símbolo da maçonaria. Isso aqui é da maçonaria. Tá certo? Então, vocês vejam que todos eles vieram da maçonaria. Eu tenho certeza que esse Paiva Neto também é maçom. Não tenho dúvidas disso. Certo? Então, vamos lá. Vamos ver. Porque, em primeiro lugar, são respeitosos. E antes desse primeiro lugar humano, eles têm fé em Deus, no Cristo e no Espírito Santo. Então, a Santíssima Trindade, né? Que eles sempre batem nessa tecla da Santíssima Trindade, né? Ou seja, que eles têm fé. Aí ele diz que eles têm fé no Deus, no Cristo, no Espírito Santo. Aí está mostrando aqui a Santíssima Trindade. Só que eles não têm fé no Deus, no Cristo, no Espírito Santo. Eles têm fé na religião da boa vontade. Na religião aqui que eles têm fé. Tá certo? E outra coisa, a Santíssima Trindade, a Escritura não dá base para a Santíssima Trindade. Não tem nem escrito na Escritura a Santíssima Trindade. A Escritura não fala de Santíssima Trindade como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Escritura diz do Pai e do Filho. Assim que está na Escritura. Porque o Pai, ele é Espírito e Yahushua é filho de Iarro, enviado de Iarro. Então você não vê
falando na Escritura do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando tem, dizendo assim, ide por todo mundo e fazer discípulo e batizar e batiza o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com certeza foi acrescentado. Por quê? Porque a Escritura não dá base para o Pai, Filho e Espírito Santo para 3. Ele dá base para o Pai, que é Espírito, e o Espírito, que é a essência, que é o próprio Pai, habita em nós. Tá certo? Então vocês vejam bem, o Espírito Iá, que é o Espírito do Pai, que é Iarro e é Espírito. O Pai é Espírito. Iarro, que é o Pai, é Espírito. E o Espírito dele, Iá, que é a abreviação, que é a abreviação de Iarro. O próprio Espírito, que é ele próprio, que é a essência, habita em nós. Então não tem base na Escritura para a pessoa falar a Santíssima Trindade, até porque nem na Escritura está escrito isso, veja. Vamos ver? Santíssima Trindade, Bíblia. Vamos ver? Deixa eu tirar isso aqui primeiro. Ó. Vamos ver aqui, ó. A Santíssima Trindade, Bíblia. Olha, aqui. Vamos ver aqui esse. A verdade a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos ver aqui, ó. Testemunhas de Jeová. É outro aí também que é outro engano. Mas vamos lá. As pessoas que acreditam no ensino da Trindade dizem que o Deus consiste em 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Alega-se que essas 3 pessoas são iguais, todas poderosas, é isso mesmo, todo-poderosas, e não tiveram princípio. Portanto, de acordo com a doutrina da Trindade, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Mas, mesmo assim, há um só Deus. Então, vocês vejam que não bate. Aqui já não bate. Porque se o Pai é um Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus, está falando de 3. Como pode 3 deuses ser um? Vocês vejam que aqui é uma adoração à Trindade, ou seja, eles são politeístas. E eles falam que são monoteístas, mas são politeístas na verdade, porque eles adoram 3 deuses. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Então vocês vejam que não bate. Tá certo? Então aqui, ó. Muitos que acreditam na Trindade admitem que não sabem explicar esse ensino. Ainda assim, talvez achem que se trata de um ensino bíblico. Vale notar que a palavra Trindade não aparece na Bíblia. Mas será que a Bíblia contém a ideia de uma Trindade? Para responder essa pergunta, vejamos um texto que os defensores dessa doutrina citam com frequência. Então vamos lá. Eu não sei se eles acreditam, se o Testemunho de Jeová acredita na Trindade, tá, amados? Eu acredito, pelo que eu estou vendo aqui, eles não acreditam na Trindade, porque eles não acreditam em que Jesus é filho de Deus. Eles acreditam que Jesus ele foi um profeta, né? Eu acho que eles acreditam nisso, que Jesus foi um profeta, apenas um profeta. Então, vamos ver aqui, porque eu não conheço muito bem os Testemunhos de Jeová, o jeito deles, né? Eu tenho que pesquisar muito ainda a fundo sobre isso. Então, vamos lá, o verbo era Deus. João 1,1 diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, versão Almeida. Mais adiante, no mesmo capítulo, o apóstolo João mostra claramente que o verbo, a palavra, é Jesus. João 1,14. No entanto, visto que o verbo é chamado de Deus, alguns concluem que o Filho e o Pai têm de ser parte do mesmo Deus. Vocês vejam que quando a Escritura diz que o verbo era Deus, era Iarro, na verdade o que ele está dizendo é que Iahushua, que é o verbo, é Iarro no entendimento. Por quê? Porque ele está no Pai e o Pai está nele. Então ele é Iarro no entendimento, no mesmo entendimento. Mas não que Iahushua é espírito. Por quê? Porque Iarro, ele é espírito. E Iahushua, tanto que Iahushua não é Iarro, que ele estava cheio do espírito. Como pode? Se Iahushua fosse Deus, fosse Iarro, que é espírito, ele não estaria cheio do espírito. Por quê? Pode o espírito estar cheio dele mesmo? Não tem como, amados.
Yahweh é Espírito. E Yahushua, ele estava cheio do Espírito, ele é cheio do Espírito. Então, vocês vejam que não bate. Então vamos ver aqui o que eles vão falar. Pelo que eu estou falando aqui, eles estão defendendo a tese de que Jesus não é Deus. Vamos ver aqui. O que eles vão falar aqui, os testemunhos de Jeová. Né? Então vamos lá. Tenha em mente que essa parte da Bíblia foi escrita originalmente em grego. Mais tarde, tradutores verteram o texto grego para outros idiomas. Muitos tradutores da Bíblia, porém, não usaram a frase "o verbo era Deus". Por que não? Com base no seu conhecimento do grego bíblico, esses tradutores concluíram que a frase "o verbo era Deus" devia ser traduzida de modo diferente. Como? Veja alguns exemplos. O Logos, ou o verbo, era divino. A New Translation of the Bible, o verbo era um Deus. The New Testament in Improved Version, o verbo estava com Deus e era da mesma natureza que ele. Esse aqui é o correto. Era da mesma natureza no espírito, no entendimento, mas Yahushua não é Deus, ele tinha a natureza de Yahweh. E ele tem a natureza de Yahweh até hoje. Porque ele ressuscitou, ele está vivo. Então vocês vejam bem. Né? Então aqui, ó, a mesma natureza de Yahweh. The Translators New Testament. De acordo com essas traduções, o verbo não é o próprio Deus. Em vez disso, devido à sua elevada posição entre as criaturas de Jeová, o verbo ou a palavra é chamado de um Deus. O termo Deus aqui significa poderoso. Vocês vejam que as testemunhas de Jeová estão falando umas verdades aqui, mas para embasar as mentiras deles. Por quê? Porque eles precisam falar a verdade para ter embasamento na mentira que eles querem passar, né? E para que possam enganar mais pessoas para a religião das testemunhas de Jeová. Então vocês vejam bem. Obtenha mais fatos. A maioria das pessoas não conhece o grego bíblico. Como então você pode saber o que o apóstolo João realmente queria dizer? Pense neste exemplo. Um professor explica um assunto aos seus alunos. No final, os alunos entendem a explicação de maneiras diferentes. Como pode resolver o assunto? Talvez pedindo mais informações ao professor. Sem dúvida. Aprender fatos adicionais ajudará a entender melhor o assunto, de modo similar para entender o sentido de João 1:1. Você pode encontrar no Evangelho de João mais informações sobre a posição de Yahushua, que aqui ele está falando de Jesus. Aprender fatos adicionais sobre esse assunto ajudará a chegar à conclusão certa. Por exemplo, veja o que João escreveu no capítulo 1, versículo 18. Nenhum homem jamais viu a Deus, o Todo-Poderoso Yahweh, que eles falam que é Jeová, que não é Yahweh. No entanto, humanos viram Yahushua, o Filho. Pois João diz, o verbo Yahushua se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. João 1,14. Como então o Filho poderia ser parte do Deus Todo-Poderoso? Então, João disse também que o verbo estava com Yahweh. Veja, mas como pode uma pessoa estar com alguém e ao mesmo tempo ser essa pessoa? Então vocês vejam que a testemunha de Jeová aqui está falando a verdade, mas para embasar a mentira deles. Certo? Então vocês vejam bem. Cadê? Além do mais, foi o que eu falei agora há pouco. Como pode o Espírito, Yahweh é Espírito, e o Espírito ser cheio do Espírito? Porque ele é Espírito. Então vocês vejam bem. Tá? Além do mais, conforme registrado em João, o 17,3, Yahushua faz uma declaração distinta entre ele e seu Pai Celestial. Ele chama seu Pai de único Deus verdadeiro. Vocês vejam bem. Né? Eu sempre bato nessa tecla, que está escrito, né? E a vida eterna é esta, está escrito em João 17,3. E a vida eterna é esta, que te conheça a ti, ó Pai, só por único Deus verdadeiro, e a Yahushua a quem enviaste. Então vocês vejam bem. E, quase no fim do seu evangelho, João resume o assunto dizendo: estes foram escritos para que vocês creiam que Yahushua é o Cristo, é ungido, o filho de Yahweh. João 20:31. Note que Yahushua não é chamado de Deus,
mas sim de filho de Yarro. Essas informações adicionais fornecidas no Evangelho de João mostram como João 1:1 deve ser entendido. Yahushua, a palavra, é um Deus no sentido de que tem uma alta posição, mas não o mesmo que o Todo-Poderoso. Ou seja, o que ele quer dizer aqui é um Deus não. Yahushua, ele tem a natureza de Yarro. Assim como nós temos a natureza de Yarro no entendimento, amados. Porque aquele que crê que é o templo do Espírito, o Pai enche do Espírito. Então nós temos a natureza de Yarro. Nós não somos Yarro, nós não somos Espírito, mas nós temos o Espírito de Yarro que habita em nós. Nós somos cheios do Espírito. Da mesma forma, Yahushua é cheio do Espírito e tinha a natureza de Yarro. Então vocês vejam bem. Confirme os fatos. Tá? Deixa eu tirar isso aqui. Peraí. Passou um pouco, amados, mas eu vou acabar de ler isso aqui, tá? Pense de novo no exemplo do professor e dos alunos. Digamos que alguns alunos ainda tenham dúvidas, mesmo depois da explicação adicional do professor. O que poderiam fazer? Poderiam recorrer a outro professor em busca de mais informações sobre o mesmo assunto. Se o segundo professor confirmasse a explicação do primeiro, as dúvidas da maioria dos alunos talvez fossem sanadas. Da mesma forma, se você não tiver certeza sobre o que o escritor bíblico João realmente queria dizer a respeito da relação entre Jesus e o Deus Todo-Poderoso, poderá recorrer a outro escritor bíblico em busca de mais informações. Veja o que foi escrito por Mateus, por exemplo, a respeito do fim do atual sistema mundial. Ele citou as palavras de Jesus. A respeito daquele dia e daquela hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Então vocês vejam bem, Mateus 24:36. De que modo essas palavras confirmam que Jesus não é o Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso? Então vocês vejam bem. E Yahushua diz, vou ler Jesus aqui, não vou ler Yahushua, não sei. Vamos ler. Yahushua disse que o Pai sabia mais do que o Filho. Então, vocês vejam bem. Porque o Pai que se revelou ao Filho. E o Filho veio revelar o que o Pai revelou a ele. Vocês vejam bem. Né? Se Yahushua fosse parte do Deus Todo-Poderoso, no entanto, ele conheceria os mesmos fatos que o Pai. Portanto, o Filho e o Pai não podem ser iguais. Ainda assim, alguns dirão, Yahushua tinha duas naturezas. Aqui ele falava como humano, mas mesmo que isso fosse assim, que dizer do Espírito Santo? Se o Espírito Santo e o Pai são parte do mesmo Deus, por que Jesus, Yahushua, não disse que o Espírito Santo sabia o que o Pai sabia? Isso é um fato interessante. Por quê? Porque o Pai é Espírito e a natureza do Pai, a essência do Pai, que é Espírito, que habita em nós. Então vocês vejam bem. Né? Ao continuar seu estudo da Bíblia, você conhecerá muitos mais textos bíblicos que se aplicam a esse assunto. Eles confirmam a verdade a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? Então vocês vejam bem. Né? Atos 7:55, Colossenses 1:15. Vamos ver aqui o que diz aqui. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Sim, ele é a imagem, mas ele não é. Yahushua não é Yarro, mas ele é a imagem de Yarro. Então vocês vejam bem, vamos ver esse aqui. Atos 7:55. Mas ele, cheio do espírito de Yarro, olhou fixamente para o céu e viu a glória de Yarro e Yahushua em pé à direita de Yarro. Então vocês vejam, quem viu? Foi Estevão. Estevão, quando estava sendo apedrejado pelos líderes religiosos, né? Que estava apedrejando Estevão, e que Shaul, que é o apóstolo Paulo, ele viu, né? Ele consentiu na morte de Estevão. Ele disse isso, ou seja, ele viu, olhou para o céu e viu a glória de Yarro e Yahushua em pé à direita de Yarro. Então vocês vejam bem, ele viu Yahushua em pé à direita de Yarro. Ele não viu Yarro, ele viu Yahushua à direita de Yarro. Então vocês vejam bem, porque Yarro é espírito. Entende? Então vocês vejam bem, né? E, inclusive, vamos ver aqui o Salmo 92 para ver o que está escrito. Antes de nascer os montes, ou de teres formado a terra e o solo produtivo, de eternidade a eternidade, tu és Deus.
Tu és Deus, que é Deus, Yahushua é filho. Então, e aqui, amados, pra gente fechar com chave de ouro essa parte, que passou bem, mas vou encerrar aqui, vou colocar aqui para vocês Lucas 1. Lucas 4, desculpa. Lucas 4, 1. Veja. Yahushua, cheio do espírito de Yahweh, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então, Yahushua, ele estava cheio do Espírito. Então, não pode. Se Yahushua fosse Deus, fosse o Espírito, se Yahushua fosse Deus, amado, ele seria o Espírito. Por quê? Porque Yahweh é Espírito. O próprio Yahushua disse, Yahweh é Espírito, importa que eu adoro o Espírito em verdade. E ele mesmo diz, adorareis ao Pai. Que é o único Deus verdadeiro. Então, vocês vejam, se Yahushua fosse Deus, ele seria Espírito. Então, como pode? O Espírito está cheio do Espírito. Vocês vejam que só por aqui já quebra essa base da Santíssima Trindade. Tá certo? Então, vou encerrar por aqui esse vídeo, para não ficar muito longo, e vou dar continuidade. Então, vocês vejam que as testemunhas de Jeová, eles estão falando aí, em parte, uma verdade, tá certo? Para embasar a mentira deles, para as pessoas estarem presas no engano da religião deles. Tá certo? Então, amados, se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê o like, compartilha, se inscreva no canal e acione o sininho para receber notificações. Que a Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião. Em nome de Yahushua. Até a próxima.